Deixa eu ver. Segunda eu tenho aula, às 7 até meio-dia. Aí depois do almoço, à tarde eu vou revisar todas as matérias. E aí eu vou na academia. Terça, a aula começa às 7 de novo, acaba às 11. Aí eu vou fazer uns exercícios da semana antes do almoço. Aí à tarde eu pego, reviso tudo e acabou. Quarta é o dia que eu faço redação. E aí eu vou fazer isso. Deixa eu te perguntar. Isso daí que eu te mostrei no começo do vídeo, parece familiar para você? Acho que sim, né? Então vem ver por que talvez isso daí esteja te atrapalhando. Tudo bom com você? Cauê aqui para trocar uma ideia com você sobre isso daí que eu falei no começo do vídeo. Eu acho que isso já aconteceu com você, já aconteceu comigo, acontece comigo, que é quando você tá nesse automático. Você tá fazendo aquilo lá que precisa ser feito, aquilo que foi dito para você fazer, aquilo que é o mais óbvio, o mais comum. Isso daí é confortável, não é mesmo? Porque ninguém vai ficar bravo com você quando você faz aquilo lá que é o esperado. Quando você está fazendo um negócio comum, o que está todo mundo fazendo. E isso daí não chama muita atenção. Então, você não vai ter ninguém ficando bravo com você, te questionando. Mas você não precisa fazer assim. Esse caminho nem sempre vai ser o melhor. Na verdade, ele geralmente não vai ser o melhor para você. E é aqui que a gente chega no ponto central do nosso vídeo, que um plano não é uma estratégia. Não tem nenhum problema com você planejar o seu dia, você se organizar. Isso é uma coisa boa. Mas o ponto central aqui do nosso vídeo é que você ter um plano não quer dizer que você tem uma estratégia. E eu vou te falar por quê que ter uma estratégia é muito importante. Para fazer esse vídeo aqui, eu me inspirei num vídeo da Harvard Business Review que fala exatamente sobre isso, sobre como ter um plano é diferente de você ter uma estratégia. Eles, obviamente, focam em negócios, mas eu acho que o que eles falam ali no vídeo é transponível para várias áreas, porque não tem tanta diferença assim. Uma delas é justamente essa de quando você está estudando para passar no vestibular. Aí você vai lá e tá querendo se planejar, organizar as coisas. Numa empresa, como eles citam lá no exemplo, se chama de planejamento estratégico. E você lista várias coisinhas que você precisa fazer, várias caixinhas, aquelas caixinhas para você ticar assim, aquilo é gostoso, confortável, te dá a sensação de um progresso, de que você está conseguindo fazer as coisas, você está fazendo certo, e talvez não seja bem assim. Enquanto que, diferente do planejamento, uma estratégia é uma teoria sobre qual que é o melhor caminho para você conseguir vencer. Uma estratégia tem que ter uma coerência muito grande e ela deve conseguir ser traduzida de alguma maneira em ações. Então, eu acredito que isso daqui e isso daqui vão me fazer ser o melhor no mercado ou conseguir passar no vestibular. Quando você só tem um plano, você está ali com várias coisas para fazer. Como eu falei, são várias caixinhas ali de coisinhas para você fazer e não tem às vezes nem muita coerência entre essas coisas que você precisa fazer. Você que está mandando o que você precisa estudar, ou às vezes não é nem você está só seguindo o que parece que você tem que fazer. Você só segue o plano do cursinho, você só segue a ordem que está determinada ali no material e esse tipo de coisa. Agora, se você mudar essa ideia de não só qual é a coisa que eu estou precisando fazer, mas o que eu preciso fazer para conseguir passar no vestibular? O que vai me trazer esse sucesso? O que vai me fazer ganhar nesse jogo que eu estou jogando? Se você quebrar essa lógica, você vai estar se expondo mais, porque você está arriscando mais e aqui as coisas dependem da sua teoria funcionar e estar certa para tudo sair como você quer. E isso dá medo. Quando você fizer a sua estratégia, você vai pensar ali, pô, é melhor focar nisso daqui e nisso daqui, enquanto que aquelas outras coisas não têm tanta importância quanto isso daqui, então eu vou focar aqui e deixar isso daqui um pouquinho de lado. Óbvio que vai ser muito mais fácil se você só tivesse ficado estudando tudo do mesmo jeito, com o mesmo peso, você estuda um pouquinho de tudo. Uma estratégia não vai te trazer nenhuma garantia. Você não vai conseguir provar antecipadamente que ela vai dar certo. Você está pagando para ver. Uma notícia boa é que o plano também não te traz isso. Ele só é mais confortável nesse caso aqui pelo fato de que é o esperado, é o comum, é o que está todo mundo fazendo. Não vai ter ninguém te questionando por fazer o que todo mundo faz. O que eu faço aqui é um convite para você quebrar esse status quo e você procurar descobrir como você vai ganhar nesse jogo. O que você precisa estudar? Como você vai estudar isso daqui? O que é mais importante? Quando que eu vou fazer tal coisa?
O que eu preciso ter uma base muito forte? Quais são as minhas prioridades aqui? É com essas perguntas que você vai começar a ter um direcionamento de qual é a sua estratégia. Se você fizer isso, você vai estar parando de jogar, só por participar, e você vai começar a jogar para ganhar. Você vai deixar de se preocupar com coisa pra caralho e vai se preocupar com a única coisa que realmente importa. Curiosamente, esse livro aqui, ele fala um pouquinho sobre isso. É um livro interessante que eu tô lendo ultimamente e ele tem uma ideia semelhante com essa de você achar aquilo que realmente importa. E a sua estratégia, ela é exatamente sobre isso. Falando especificamente sobre passar no vestibular, estudar para o vestibular. Para você fazer a sua estratégia, você precisa olhar o que você precisa fazer. Então você vai olhar a sua prova que você vai prestar e você vai olhar o formato dela e o que você precisa conseguir. Vamos dizer, a pontuação que você precisa fazer ali. Fazendo isso, você vai conseguir ver quais são os pontos importantes e os lugares que você precisa focar. Então eu tenho uma prova que eu tenho um primeiro dia que é objetivo e um segundo dia que é dissertativo. No dia dissertativo tem essa e essa matéria. No dia objetivo são todas. Tá, então eu tenho aqui talvez matérias que são bem mais importantes do que todas as outras. Talvez faça sentido eu focar só nelas, ou talvez começar focando só em uma, depois só em outra e depois só em outra. E aí no final eu reviso todas elas. Entendeu? Você observa as coisas e você tenta criar uma estratégia baseado em quem você é, onde você está e o que você quer fazer. Ela vai mudar para cada pessoa. Se você é uma pessoa que você tem muita pouca base, talvez você precise de uma estratégia que leve isso em conta, que vai ser diferente de uma estratégia de uma pessoa que já esteja avançada, entendeu? Então, pense nisso com bastante carinho. Até aqui, eu estava te convencendo da superioridade de ter uma estratégia em relação a só ter um plano. Agora, vamos conversar um pouquinho sobre como não cair nessa armadilha de só ficar planejando as coisas e também sobre o que ter uma estratégia acarreta a você e algumas coisas que você precisa ficar atento. A primeira coisa que você precisa ter na sua cabeça é que você não pode ter muito medo daquele friozinho na barriga que dá por causa da incerteza e da falta de garantias que você tem em relação à sua estratégia. Porque é assim mesmo, você não vai conseguir ter essa certeza. E faz parte do jogo. É assim. Então você precisa abraçar essa ideia e seguir em frente. Para te trazer um pouquinho de calma, uma sugestão é que quando você começar a ficar talvez um pouco ansioso demais ou preocupado com a sua estratégia, é você se lembrar do racional por trás da sua estratégia, de por que você está fazendo as coisas desse jeito. Aproveitando que eu falei do racional por trás da sua estratégia, eu vou falar agora do segundo ponto. Numa estratégia, você deve ter conseguido desenhar todo esse racional por trás dela. Como são as coisas, como você pensa que vão sair as coisas. Então, um exemplo é, você tem que fazer essa prova aqui e você acredita que essa prova vai ser mais ou menos desse jeito. Não tentar adivinhar, mas você sabe o formato, as coisas que são mais importantes, certo? E eu vou fazer, então, isso e isso e isso para conseguir ir muito bem aqui nessa prova. Você vai ter feito esse racional. Conforme você começar a executar a sua estratégia, muito provavelmente você vai ver que tem coisas que são diferentes de como você imaginava. Você vai descobrir novas coisas e vai ver que algumas coisas acabaram sendo fora do esperado. E tudo bem, faz parte, isso vai acontecer. Aí, nesse momento, você pega, volta atrás ali na sua estratégia e você ajusta o racional por trás e você ajusta as ações que você tem que fazer. Muito simples. E você deve fazer isso constantemente, indo avaliando se realmente as coisas estão saindo como esperado e se tem algum ajuste que precisa ser feito ou não. Um breve parênteses aqui, um exemplo de uma coisa que eu fiz, quando eu estava começando a estudar, eu foquei em revisar toda a base da matemática. Então eu queria estar com aquilo afiado porque isso é uma coisa que envolve, além da matemática, química, física, então era importante. Fora que matemática básica é um que mais cai em muitos vestibulares. Aí, recentemente, estava fazendo uma lista de exercícios sobre matemática básica, sobre um dos temas lá. E aí eu estava fazendo os exercícios do final da lista, que são exercícios mais difíceis, com 30, 20% de porcentagem de acerto. São exercícios que estavam me demorando muito para conseguir fazer. 15 minutos, às vezes. Aí eu olhei, assim, eu tava fazendo aquilo lá, e ainda tinha um monte de exercício, eu falei, cara, eu já consegui revisar, minha base tá boa, agora eu não tenho tanto tempo. Não vale a pena ficar resolvendo esses exercícios mega difíceis,
que talvez não tenha nenhum ou só um na minha prova, eu preciso focar em outras coisas. E aí eu deixei isso um pouco de lado. É um exemplo de como você vai refinando as coisas. Por fim, o nosso terceiro ponto, que é muito simples para combinar com o que ele fala. O nosso terceiro ponto é que o seu plano deve ser simples. Inclusive lá no vídeo o cara fala, keep it simple. Você deve conseguir explicar ele rapidamente, sem precisar de muito esforço e de um jeito bem simples e limpo. Igual eu te expliquei para você aqui atrás, aquele plano para uma prova que tinha um dia objetivo, um dia dissertativo, com aquelas matérias. Você não precisa e você não deve fazer algo muito complexo, porque vai adicionar muitos níveis de complexidade e isso aumenta as suas chances de fracassar. Então, deixa ele mais limpo possível que você conseguir, bem simples e fácil de entender, porque a beleza desse negócio aqui, que é uma ideia, uma teoria, não é ser cheio de coisas, é ser uma coisa fácil de entender e fácil de você executar. Para fechar aqui, eu queria te falar que ter um plano dificilmente te levará à vitória, enquanto que você ter uma estratégia vai te dar as melhores chances possíveis de conseguir vencer. Beleza? Pelo vídeo de hoje é isso daqui. Vai lá ver o vídeo da Harvard Business Review. É muito bom, tem coisa muito interessante para se tirar de lá. Eu espero muito que você tenha gostado. Se você tiver gostado, deixa um like aqui embaixo e se inscreve para você não perder mais nada, hein? Aquele abraço, valeu, falou!